Tá difícil educar seus filhos? Escute agora o Pode Saber com Elaine Elisei e tire suas dúvidas sobre a educação de crianças do ensino infantil ao vestibular. O Pode Saber está no ar. Olá, eu sou Elaine Elisei, estou aqui no Pode Saber com Elaine Elisei e hoje eu tenho um convidado para falar sobre um assunto muito sério, né, que eu tenho bastante interesse há bastante tempo, que é o Marcelo, né? É o meu convidado hoje, que vai desenvolver um tema aqui com a gente sobre abuso sexual infantil, né? E já vou começar, boa tarde, bom dia ou boa noite, que eu esqueci de dar para quem está nos ouvindo. Já vou começar com o Marcelo se apresentando, né, Marcelo? O Marcelo desenvolve dois projetos, tem uma profissão e desenvolve um projeto dentro dessa profissão. Vamos lá, quem você é? Explica aí para o nosso público, por favor. Eu sou Marcelo Amaral, né? Sou policial federal, trabalho aqui na Delegacia de Cruzeiro, em São Paulo, e eu estou engajado nesse projeto, né, que é o projeto Guardiões da Infância. É uma iniciativa da Polícia Federal para atuar na prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil, principalmente cometido pelos meios cibernéticos, né, através da internet. E a gente está... Esse projeto é um projeto bem recente, né, ele começou ano passado, e a gente está tendo uma resposta muito boa aí, né, das escolas, das instituições de ensino, e acho que a gente vai poder desenvolver bastante aí hoje sobre esse tema, que é muito importante. Muito importante, né? Esclarecer informações é uma das coisas que me atrai bastante, né? Para esclarecer para as pessoas, prevenção, é muito importante. Marcelo, eu trouxe esse tema, né? Eu acho importante frisar agora, que assim, eu sempre tive muito interesse sobre o assunto, né, para proteção, porque eu trabalho com crianças e vejo a vulnerabilidade delas, das famílias, e aí eu tive a sorte de conhecer uma mãe de aluno que te conhecia, né, e que falou sobre o projeto. Então, você veio assim, uma hora muito boa para trazer esse assunto, né, e como eu tenho a escola, ficou muito interessante. Então, o Marcelo vai desenvolver esse projeto na escola também, para esclarecer informações para todos nós, professores, pais de alunos e crianças, né? E alunos também. Mas qual que era a minha preocupação, né? Por que eu convidei você para o podcast? Para as pessoas que estão nos ouvindo também, é muito importante falar. O que acontece? A questão do abuso, né? Não só através da internet, mas o abuso de uma forma geral, é um assunto assim que não se fala muito, ainda não se fala muito, né? E quando há indício dentro da família, ou ouve-se falar, o que as pessoas pensam, né? Eu estava lendo sobre essa informação e fiquei assim, nossa, é mais ou menos o que eu pensava. Ninguém acredita, né? Quando de repente você ouve uma criança falando alguma coisa que dá indício de que está sofrendo abuso e tal, as pessoas, a primeira coisa que vem é coisa da criança, a cabeça da criança, não dá crédito. Aí eu li essa pesquisa falando que 94% dos casos onde existe falas de criança com indício de abuso, eles são verdadeiros, né? E eu achei extremamente alto isso. Então, eu falei, nossa, é importante falarmos sobre isso. Vou usar essa ferramenta que eu tenho, que é o podcast, para disseminar essa informação, né? Você tem algum comentário sobre isso? Tenho sim. Então, é bem pertinente assim, essa colocação, até porque a criança, né, no passado, e a gente, né, vive no Brasil e sabe que muitas vezes era tratada como como se fosse um ser inferior, né? A criança não tinha muita opinião, a criança não tinha muito crédito nas coisas que ela falava. E qual que é a importância da gente tratar e abordar esse assunto? Muitas das vezes, os abusos, né, eles acontecem dentro do ambiente familiar, né? E aí se cria todo aquele tabu, né? Será que a gente vai dar realmente atenção para essa fala? A gente vai dar voz para essa criança? De que maneira a gente pode atuar, né, em todo esse contexto? Então, o que a Polícia Federal pensa, né? Como é que foi o cerne da criação do projeto? A gente já faz bastante coisa no sentido da repressão, né? A gente trabalha libertando as vítimas e prendendo os abusadores e os agressores. Só que se entendeu que só trabalhar na repressão não estava dando resultado adequado. Não ia na causa, né? Não ia na causa do problema. Então,
desenvolveu o projeto com o intuito de atuar na prevenção. E aí a gente pode trazer assim, durante as nossas explanações, nas nossas apresentações, a gente traz muito dado, né? E são dados assim que foram tirados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, dos mais atuais, que no nosso caso é o de 2024, e existe uma estatística que é extremamente preocupante, que é apenas de 10 a 12% dos casos eles são reportados às autoridades. Nossa. Então, assim, eu costumo dizer isso, né, quando a gente conversa lá nas nossas apresentações, que a gente não tem a real noção da dimensão do problema até você começar a trabalhar com essa temática. Então, a gente fala que é crescente o número de circulações de imagens de crianças e adolescentes na internet, e a gente está falando isso de um crescimento de mais de 70% de 2023 para 2024, e é crescente também o registro de abusos. Mas tudo isso que a gente fala está dentro desses 10%, né, que são reportados à polícia, que é o de conhecimento das autoridades. Isso quer dizer o quê? O problema é muito maior, né? E assim, a gente atribui a esse, um dos fatores, essa questão do tabu, essa questão de não levar em consideração o que a criança tem a dizer, né? E aí... Créditos, né, para a criança. Crédito para a criança e além, a importância do papel de pais, de professores e educadores nesse contexto, que é o quê? Saber identificar os sinais, né? Tanto os sinais físicos que podem apresentar, quanto os sinais sociais, né? Porque uma criança, quando está sofrendo abuso, dependendo do tipo de abuso, ela vai apresentar sinais físicos. Sim. Mas se o abuso já tiver acontecido há mais tempo, talvez ela não apresente esses sinais, mas certamente ela vai apresentar algum sinal comportamental, né? Aí eu estou vendo na sua fala o quanto a escola, os profissionais dentro da escola podem ajudar, né? Aí eu já vou entrar numa próxima dúvida, né? Esse projeto está sendo feito dentro das escolas. Sim. Uma dúvida de informação bastante importante para o assunto, que é o papel da escola dentro desse projeto. Uhum. Né? A gente está combinado com o Marcelo vir agora, no primeiro dia de planejamento, em agosto, falar com os professores. Nós vamos planejar no segundo semestre, onde você vai falar sobre esse tema, desenvolver esse tema com os professores. Uhum. Mas também existe palestras que você vai fazer com os pais e com os alunos, né? Mas focando nesse papel da escola, com os professores. Como que é feito esse trabalho com os professores para ajudar? É parecido com o que faz com a família, de identificar? Assim, o projeto ele foi desenhado, né? E a ideia é o quê? A gente tentar atacar em todas as frentes, né? Então a gente sabe que trabalhar com proteção de criança e adolescente, ela demanda toda uma rede de proteção. E aí a escola está inserida nesse contexto, junto com a família e os próprios adolescentes, né? Então, como é que ele funciona, né? A gente tem um módulo específico para pais, né? Pais, mães e responsáveis, né? Sim. Qualquer pessoa que tenha a responsabilidade legal sobre aquela criança ou adolescente. E a escola. A gente sabe que muitas vezes, em determinadas situações, a criança ela passa muito mais tempo na escola do que próprio em casa. Muitas. Né? Professores ali e pessoas que estão nesse ambiente escolar, às vezes conhecem melhor até o comportamento, né? Os hábitos alimentares, os hábitos comportamentais dessa criança, do que próprios os pais. Né? Sim. Então, a importância da escola estar inserida nesse contexto. Então, o que a gente trabalha, né? A gente quer, primeiro, né, de linhas gerais, apresentar como é que funciona o programa. A gente quer não só trazer mais uma demanda, né, para os professores, porque a gente já sabe que o professor ele tem uma carga de responsabilidade que é imensa, né? Tanto com os alunos, com os pais, com a própria instituição de ensino, mas é quase que um pedido de ajuda, né? É assim, vamos trabalhar todo mundo junto, a polícia fazendo a sua parte, a escola fazendo a parte dela, a família fazendo a parte dela e os próprios alunos também fazendo a parte deles, né? No sentido de identificar que eles podem estar correndo riscos, né, nas relações que eles têm online, a maneira como eles devem atuar com seus amigos, com seus pares, né? Porque para os alunos nós somos 5 módulos, né?
A gente fala sobre saúde mental, sobre respeito e empatia, relações seguras online e alguns outros assuntos. Mas essa é a importância, né, da gente tentar formar uma rede de proteção cada vez mais forte, né, cada vez mais unida, para trabalhar por um objetivo comum, que é a proteção da criança e adolescente e a redução dos fatores de vulnerabilidade que eles podem estar expostos. Né? Porque muitas vezes, né, a família também não está preparada, né? Não está. E aí a consequência sempre vai sofrer mais a criança, que está mais vulnerável. Eu gosto muito de falar com os adolescentes, né, porque às vezes ele já pode ter um certo bloqueio, assim, né? Chega na escola e vê um policial, acha que o policial ele vai trazer uma lição para eles, ou então vai querer dizer que sabe tudo, né? Então, assim, a gente tenta se colocar de igual para igual, né? É uma troca, né? Muitas vezes eles vão saber mais de tecnologia, de uso da rede social do que eu, do que outros colegas que a gente trabalha junto, mas a gente está ali para mostrar, olha, a gente tem um pouquinho mais de experiência com outros assuntos da vida, né? Então, o que a gente quer com isso? É alertar, fazer o alerta, né? Dizer para eles que, olha, a gente está aqui para ajudar, né? Para orientar em alguma situação que ele pode ali estar em dúvida, e é o que a gente mais vê, assim, né? Do adolescente ele tá entrando num mundo novo, né? Porque o que a gente gosta de levar para eles é assim, de maneira nenhuma a gente quer demonizar a utilização da internet, da rede social, não. É uma ferramenta sensacional. Olha o tanto de avanços que a gente tem hoje na nossa vida por conta da utilização da internet, das redes sociais. Sim. Ela tem inúmeras benefícios, né, situações positivas, mas a gente precisa fazer o alerta porque existem os riscos, né? Eles são reais, eles acontecem e podem ter consequências devastadoras. Sim. E a escola, então, vai desempenhar um papel importantíssimo, e você falou em demanda, né? Eu acho que é uma coisa que vai acontecendo a partir do esclarecimento, dos comportamentos, indícios, né, que podem estar acontecendo, abusos e tal, que seja presencial ou pela internet, vai ser um processo muito espontâneo, eu acredito, que não é mais uma demanda. É porque assim como você percebe um aluno mais tristinho na aula, um aluno com uma dificuldade maior, uma certa disciplina, você vai perceber a partir das palestras que você vai, né, dar aqui na escola, ferramentas para eles poderem passar assim, no crivo deles o que está acontecendo com essa criança, né? Não é que é uma responsabilidade, mas uma contribuição, como você falou, é uma parceria, né? Que vai ajudar muito as famílias também, né? É isso, assim, a gente tenta entregar, né? E aí é bom a gente destacar, porque o projeto ele foi desenvolvido em parceria com uma organização não governamental chamada SaferNet Brasil. Né? Eles são pioneiros na defesa de direitos humanos das crianças e adolescentes, principalmente pela internet. Então, assim, eles têm uma gama de material, de cursos, que eu costumo até indicar para os professores, educadores em geral. Né? Quando a gente vai fazer o nosso treinamento para aplicar as palestras, antes a gente precisa passar pelo menos 2 cursos deles. Né? Então, assim, é isso, é trazer ferramentas, né? Trazer meios, né? Às vezes, uma frase que a gente fala bem no início, né, se tratando dos adultos, né, tanto os professores quanto os familiares, que às vezes é preciso a gente perder um pouco a nossa inocência, né, com determinados assuntos, que a gente acha, não, isso não vai acontecer na minha família, com meu filho, na minha escola, né, não preciso. A gente precisa perder um pouco da nossa inocência para manter a inocência das crianças, né, e dos adolescentes. Frase importante. Né? Então, esse assim, o nosso objetivo, é trazer o máximo de ferramentas, de informação, disseminar esse conhecimento para que possa contribuir, né, com o objetivo final, que é a redução da vulnerabilidade e a proteção, né, das crianças e adolescentes. Marcelo, quando você falou sobre disseminar as informações, eu vejo o quanto é importante, né? Só fazer um parênteses aqui agora, há 5 anos a gente tem um projeto aqui na escola contra o bullying, um projeto assim que ele durou o ano inteiro,
né? Tem vários braços de apoio entre palestra, atividade e tal. Então, os alunos estão muito, assim, fera em saber o que é bullying e cyberbullying. Então, o que acontece? Todos os anos, no começo do ano, a gente recebe alunos novos. Esses alunos novos vêm e às vezes estão cometendo lá ofensas via internet e tal. Assim, na mesma hora, tem um aluno que vai lá contar, fazer a denúncia, né? Porque a gente tem um sistema de denúncia, através de QR Code. Eles vêm contar, olha, tal aluno está fazendo zoação com a foto, ofendendo um amigo lá pela internet, está acontecendo isso, porque está muito claro para eles o conceito de bullying e cyberbullying. Já foram treinados. Já foram treinados. Então, a minha expectativa é essa, né? De fazer isso com as famílias, principalmente com os professores, porque eu tenho a ferramenta de treinar os meus educadores para a proteção das crianças. Então, é bastante importante. Você comentou que existe também esse módulo que fala sobre cyberbullying, né? Dentro do projeto? O nosso módulo 3, né? Que trata sobre respeito e empatia nas redes sociais. A gente fala bastante sobre isso, inclusive sobre cyberbullying, né? Então, assim, eu acho que vem um encontro, né, de tudo que a gente está tentando, né, e vamos desenvolver aí com a escola, né? O cyberbullying é bastante sério. Nossa, isso, é comum, seríssimo, né? Seríssimo. Bom, mas vamos lá. Você falou das palestras que você vai fazer com professores, pais e tal, mas na prática, assim, resumidamente, como que funciona o projeto? Fica só nas palestras, atividade? Que tipo de atividade? Então o ideal é isso, né? Que a gente consiga fazer o treinamento com os professores, né? E após isso fazer a palestra voltada para os pais e a partir daí começar com os alunos, né? E aí o momento que a gente faz o treinamento com os professores, a gente tem também um material que é um caderno de atividades que ele pode ser trabalhado ao longo do ano com os alunos, né? Então a gente treina o professor, apresenta esse caderno de atividades, né? E aí ao longo do ano, conforme for aplicando cada um dos módulos, né, o professor pode trabalhar esse caderno voltado para aquele módulo que foi trabalhado com os alunos, né? Então, assim, tem atividades tem também. Tem atividades também. A gente tem algumas cartilhas, né, que inclusive são fornecidas pelos provedores de conteúdo, né? Então, assim, tem a cartilha do Instagram, tem a cartilha do TikTok, cartilha do Discord e de outras plataformas, né? No intuito de como fazer uma denúncia, como reportar uma conta que está fazendo alguma atividade ilícita ou fazendo algum tipo de assédio com uma criança ou adolescente, né? Então, é meio que uma orientação, né? Uma cartilha de orientação informativa. E a parte que é mais extensa, então, é com os alunos, com os pais, se com ninguém está nessa palestra. Isso, é uma palestra com os pais, né? Um módulo com os pais, um para os professores e 5 para as crianças e adolescentes. E você realiza esse projeto aqui das escolas da região do Vale do Paraíba, na cidade, como que é? A delegacia de Cruzeiro, ela abrange 17 municípios, né? Então, desde Bananal ali, né, bem na divisa com o Rio de Janeiro, até Moreira César é a nossa competência. Nossa, então, grande. Todas essas escolas aí a gente está habilitado para trabalhar. Eu estou tentando focar primeiro aqui em Cruzeiro, por conta da facilidade, da logística, né? Mas já dei uma palestra esse ano em Bananal e já tenho um convite para ir para Arapeí. Então, assim, a gente está tentando organizar. Daqui a pouco não vai ter mais agenda para tudo não, né? Tem que arrumar mais um voluntário para me ajudar. Sozinho vai ficar difícil. Mas vamos lá, definição, né? Vamos esclarecer para o público que está nos ouvindo. Definição e tipos de abuso infantil, né? Como que você pode explicar isso para a gente? Então, assim, a gama de abusos, né, infantil, ela pode ser bem extensa, né? Como o foco do nosso programa é a criminalidade cibernética, a gente tenta focar mais nesse ambiente. Mas a gente também, tanto para pais quanto para professores, a gente dá orientações acerca de abusos que são os não cibernéticos, né? Que a gente chama dos abusos offline, que são os presenciais. Então, existe uma divisão, né, falando da parte legal, né, de crimes, que são os crimes cibernéticos, que eles estão contemplados dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, e os não cibernéticos, que eles estão contemplados dentro do Código Penal, né? Então, o Código Penal ele abrange estupro de vulnerável e o chamado estupro virtual, né, que é uma modalidade mais recente, mas já está sendo entendida como uma modalidade... já ouvi falar. Estupro virtual. E os crimes propriamente ditos cibernéticos, eles são os que estão dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, armazenar, compartilhar, produzir, vender,
praticar aliciamento, né, contra crianças e adolescentes, a produzir material, né, de cunho sexual, todos eles são puníveis, né? Então, Está tudo previsto em lei. tudo previsto em lei. Entendeu? Então, a nossa legislação, muitas vezes a gente critica, é uma legislação boa, é uma legislação avançada, né, tem comparação com outros países. Agora, a gente precisa ter ferramentas, né, para fiscalizar e aplicar essas leis, né? Então, assim, é o que eu falei anteriormente, né? A Polícia Federal, ela hoje, ela faz bastante operação e trabalho na repressão, né? Ano passado nós fizemos mais de 1.000 operações ao longo do ano, dá quase mais de uma operação por dia, assim. Então, praticamente todo dia a gente está tendo algum trabalho. Mas é muito importante que a gente consiga trabalhar na prevenção, porque se a gente conseguir que esse crime ele nem venha a acontecer, para nós está excelente, está ótimo, né? A gente se antecipa a ele, então não causa trauma na criança, na família, né? Então, o ideal seria isso. Por isso a importância da gente trabalhar na prevenção. Sim, na verdade dentro da escola, né? Principalmente. E dentro do abuso, né, como cada um deles se manifesta? Existe já um estudo sobre isso? Você pode dar alguns exemplos? Não, a gente tem bastante exemplo, assim, né? Normalmente a gente divide em duas categorias, né? Os abusos físicos e os não físicos, que a gente costuma chamar de sociais ou comportamentais. Os abusos físicos, eles são mais fáceis e mais visíveis quando ele acabou de acontecer ou tem pouco tempo de acontecido. Então, físicos mesmo, né? Então você tem problemas com, né, da criança apresentar irritações na região genital, infecções de repetição, ali, infecções urinárias, né? Muito evidente, né? Muito evidente. Mas é engraçado, assim, como a gente precisa, às vezes, falar o óbvio, né? E tentar alertar, abrir os olhos, seja de professores e educadores e dos próprios familiares. Porque existem casos que a família está vendo a coisa acontecer e parece que entra numa negação e não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Então, começa a colocar a culpa em outros fatores. Não, porque ela se urinou, está com uma alergia, mas não enxerga que aquilo ali pode estar ocorrendo um abuso, né? E é um dado assim, que é extremamente preocupante, que a maioria dos casos de abusos que ocorrem de maneira presencial, eu digo 84% deles, a criança conhece a vítima, conhece seu abusador. Não é um estranho. Não é um estranho. Então é um familiar, muitas vezes o próprio pai, o padrasto, às vezes aquela pessoa que frequenta o âmbito ali familiar, um psicólogo, alguém de confiança da família. Aquele mito, né, de que o abusador é um drogado, que anda pelas ruas com problema mental, e é um estranho. Isso é só mito, né? A maioria está dentro de casa. A maioria está dentro de casa. E a gente tem, dentro da nossa apresentação, a gente tem um slide que a gente fala assim, desmistificando. Então, assim, são muitos fatores e atitudes que a gente pensa que não, isso aqui é certo. E quando não. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que não, é aquele cara estranho, com aparência assustadora. Não. Alguém, para se aproximar de uma criança, ele tem que ser gentil, agradável, conquistar a confiança daquela criança ou da própria família para conseguir se aproximar. Sim. E aí, depois disso, praticar o abuso. Sim. E esse trabalho de vocês aborda esse tipo de prevenção das famílias também, né? Sim. Deve ser chocante para a família ter que ouvir isso e se identificar com alguns casos dentro da própria casa, né? É chocante, mas é o que eu falei anteriormente. A gente precisa perder a nossa inocência para manter a inocência das crianças e dos adolescentes. Bom, sinais e sintomas de abuso, né? Você já citou algum aí, mas sinais especificamente. Então, por exemplo, falando um pouco sobre sinais comportamentais, né, sociais. A criança, às vezes, vem com um rendimento escolar muito bom e, de repente, aquele rendimento cai e você não consegue encontrar uma explicação muito plausível. Isso pode ser um sinal identificador de que alguma coisa não está indo bem com ela. Se a criança ela
costuma frequentar um determinado local e a partir do momento ela não quer mais ir para aquele local. Por exemplo, eu não quero ir para a casa do meu tio. Mas por quê? Não, não quero. Então, pode ser que tenha acontecido alguma coisa lá. Aquela situação de reclusão social. Ela para de frequentar os ambientes que ela tem ali comum, de esporte ou da própria escola, porque ela quer ficar em casa, né? A criança passa a ter, em algumas situações, ela passa a ter nojo do próprio corpo, né? Porque ela não entende aquela situação que ela está vivendo. Então, por muitas vezes, ela mesma se coloca como culpada, né? Sentindo remorso, achando que a culpa é dela, quando na verdade a gente sabe que não é, a culpa é do abusador, né? A culpa é da pessoa que cometeu o abuso, não da criança ou do adolescente, né? Então, a parte comportamental, ela tem uma série de sinais assim que podem dar um alerta para pais e professores. Esses 3 exemplos são muito importantes, né? Porque já é uma coisa assim, bem que pode estar acontecendo e que as pessoas nunca vão imaginar que aquilo estava fundamentado num abuso ali, pode estar acontecendo. Então, para quem está nos ouvindo, é interessante investigar um pouco mais. E o que você diz para a pessoa, de repente identificou aí com uma situação dessa, não quer ir mais na casa de um tio, de um primo mais velho, e como que ela deve agir para verificar mais a fundo, pedir ajuda? O que a gente costuma dizer é que existem abordagens distintas, né? Para a escola é um tipo de abordagem, né? Para professores e pessoas que estão envolvidas no ambiente escolar, e para a família é um outro, né? Então, vamos trazer o exemplo para a escola, que eu acho que é mais pertinente aqui para a gente, né? Então, assim, muitas vezes os professores ou funcionários da escola, pessoas que têm contato com a criança dentro da escola, se sentem um pouco amedrontados. Por exemplo, eu preciso ter mais informações, ou eu preciso investigar mais a fundo. Na verdade, a gente diz exatamente o contrário. Até porque a lei diz isso. Basta a suspeita para você comunicar aquele fato para as autoridades. Então, o primeiro passo seria o conselho tutelar, né? E até se o conselho tutelar não tomar nenhuma providência, pode procurar a polícia, né? Normalmente, em cidades maiores, existem as delegacias especializadas, né, de proteção à criança e adolescente. Aqui em Cruzeiro, por exemplo, a gente não tem, mas a Delegacia de Defesa da Mulher, ela atua também nessa linha. É uma informação importante, eu não sabia disso. Então, não há necessidade da escola fazer uma investigação aprofundada ou realmente ter certeza de que aquilo aconteceu ou não, basta a suspeita, né? Essa parte o mais banal que a gente acha que ela seja, é importante melhor fazer. A gente, talvez, às vezes, pecar pelo excesso do que pela omissão, né? A omissão, nesses casos, é a pior atitude que a pessoa pode ter. Isso é uma denúncia que tem que fazer. E é anônimo, geralmente. Por exemplo, se um professor tem uma desconfiança, vai ao conselho tutelar. Muitas vezes pode não ir com medo de ser exposto, né? Como que é feito isso? É anônimo? Pode ser feito de maneira anônima, né? Mas em se tratando da criança, adolescente, e o conselho tutelar ele também precisa entender o papel dele dentro dessa rede de proteção, de qualquer maneira, precisa ser levado à frente, né? Precisa ser chamado à família, precisa entender em que dinâmica aquilo ali pode estar acontecendo. Então, é fundamental que seja comunicada às autoridades, né? Principalmente, nesse caso, ao conselho tutelar. E aí, para pais, é um pouco diferente, né? Aí, por isso que a gente fala que tem que ser um trabalho conjunto, né? Porque se o pai percebe alguma coisa e às vezes passa para a escola consegue monitorar melhor aquele aluno e a partir daí chegar a alguma conclusão e, tendo ali a fundada suspeita, você fazer a comunicação para o conselho tutelar ou até mesmo para a polícia, né? Ajudar a família, trabalhar junto. Agora, já na parte mais de consequência, né, de abuso infantil, como que ela pode afetar o emocional, o psicológico, o social da criança, se for a longo prazo ou uma vez? Tem dimensões diferentes, né? Tem dimensões diferentes. Assim, a gente costuma dizer que é difícil mensurar, né, o que cada criança passa, né, o adolescente passa, qual vai ser essa consequência, né? Mas
que a gente vê, né, pela nossa experiência trabalhando na parte de repressão, é que as consequências elas são devastadoras, assim, via de regra, né? Então, eu, eu dou esse exemplo para os pais, né, dependendo da faixa de idade dos adolescentes, eu costumo falar para eles também. Tem um exemplo de um caso que é real, que foi trabalhado pela polícia, não por nós aqui, mas o pessoal de Brasília. Havia uma menina, né, uma adolescente de 14 anos, ela tinha um namorado na época, e ela começou a se relacionar com uma pessoa através do Instagram, e imaginando que aquela pessoa era uma menina, uma outra menina, e ali construiu-se ali uma relação de amizade. Em determinado momento, essa pessoa se mostrou quem ela realmente era, que não era uma menina, era um abusador. E aí ele já havia conseguido algumas imagens íntimas dela e começou a fazer aquela ameaça, né? Olha, se você não me produzir mais imagens, mais fotos, mais vídeos, eu vou publicar essa sua foto nas redes sociais, vou mostrar para os seus pais, para os seus parentes e tudo mais. E com isso, ela ficou sofrendo por 2 anos na mão desse abusador, né? Então, ela se calou, ela teve medo, ela teve vergonha, ela não teve ninguém da rede de proteção, ninguém da rede de apoio capaz de identificar aqueles sinais que ela estava apresentando e oferecer, né, ajuda, oferecer acolhimento para ela. E uma amiga dela percebeu e aí comentou com o pai, e aí a coisa começou a tomar forma e a polícia chegou ao conhecimento, e aí entrou a investigação, foi possível identificar esse abusador e ele foi preso. Mas imagina você passar 2 anos da sua vida sofrendo sozinha, calada, sem contar nada para ninguém. E a família não percebia nada. E a família nada. não percebia nada. Não percebeu, Muito entendeu? triste. A falta do conhecimento, a falta de ter ferramentas, né, para atuar, causou esse dano que a gente, assim, é difícil a gente conseguir mensurar qual vai ser o dano para ela para o futuro, né? O que ela vai ser, o que ela vai ter de consequência. A melhor ferramenta que a gente tem é É a disseminar informação, mesmo a informação, porque muita gente deve estar passando pela situação e não sabe exatamente que aquilo é o abuso, né? Ela está passando por abuso. Marcelo, em relação à maior dificuldade das famílias na negação de acreditar, né, que isso possa estar acontecendo quando se depara com determinadas situações, qual a preocupação que a polícia tem em relação a esse assunto? Então, são 2 fatores assim principais, né? O primeiro, a gente está tendo muita dificuldade do engajamento das famílias na adesão do programa em si. Então, assim, a gente vai nas escolas, a gente apresenta para as escolas adoram o programa e a aceitação está sendo ótima. Então, a gente está conseguindo fazer bastante palestra para professores e para os alunos. Mas a família não está tendo a adesão que a gente gostaria que tivesse. Ainda não sei assim, de precisar qual seria o motivo principal, mas o que eu percebo existe ainda um certo tabu em falar sobre isso, né? Em falar sobre possibilidades de abuso, né? E até muitas vezes porque o abuso se dá dentro do ambiente familiar, né? E quanto mais resistência e dificuldade para a gente adentrar e abordar esse tema, mais difícil se torna o combate, né, a essa situação. Inclusive, existem situações, né, que muitas vezes o adolescente ou a criança faz a denúncia, e a denúncia é no ambiente familiar, mas situações em que o abusador ele é o provedor da casa. Por exemplo, o pai ou o padrasto, né? Então é bastante comum da criança, do adolescente, ele fazer a denúncia, fazer o relato, né, que houve um abuso e depois ele se retratar. Porque ele percebe que todo aquele ambiente familiar, por pior que estivesse sendo quando ele ou ela estava sofrendo aquele abuso, parece que se tornou pior depois, porque ele fica imaginando, imagina se, tudo bem, meu pai abusava de mim, ou meu padrasto abusava de mim, mas se ele for preso, como é que a gente vai sustentar, né? Então, assim, existe ainda muito forte esse tabu, né, com relação a falar sobre o tema, abordar esses temas, mas, assim, a gente vê que não existe outra saída senão
se aprofundar neles, né? Abordar de forma clara, honesta, né? De maneira mais transparente possível, para se chegar ao objetivo que a gente quer, que é a proteção, né, dos jovens. Eu vejo que a informação disseminada, um índice maior de denúncia, a tendência a diminuir, né, o abuso propriamente dito, por medo de ser preso e tal. É a única forma hoje em dia. Marcelo, e tem uma curiosidade agora aqui, acontece mais com meninos, com meninas? Existe uma pesquisa sobre isso? Existe um dado que é bastante interessante, assim, a gente costuma trabalhar ele, que ele fala o seguinte, que 80% ou 82% dos casos estão relacionados a meninas e apenas 18% relacionados aos meninos. Mas o que a gente vê na prática? Né? Porque a gente trabalhando na repressão, a gente tem contato com esse material que é produzido, né? No sentido de vídeos, fotos e etc. Então, na prática, a gente não vê essa diferença tão grande. O que a gente vê? Isso aí gira em torno de 60%, 40%. Mais meninas. Por quê? A gente vive ainda numa sociedade, né, um pouco machista. Então, existe, além dos outros tabus que a gente conversou, o tabu assim, do pai ou da família falar assim, poxa, eu não vou expor meu filho, né, o menino, a dizer que ele sofreu algum tipo de abuso, porque ele pode ficar estigmatizado, ou ele pode, no futuro, vir ser um abusador, ou ele, no futuro, pode vir a se tornar um homossexual. Existe muito isso. Não deveria, mas existe. E é o que a gente vê na prática. Essa proporção de 80% para 20% para meninas e meninos não é real. Então, o que a gente vê é um número muito mais equilibrado, e esse fator de tabu, de preconceito, em a família expor o menino uma situação dessa, de denunciar, de tentar buscar uma solução, ou seja, para prender o agressor, ou para tratar aquela criança, existe essa barreira ainda. Então, a gente vê que na prática não se aplica. Então, é muito mais equilibrado do que a gente imagina. Então, está num percentual quase a metade, seria 60% para 40%. É mito também, né? A gente achar que é mais com meninas, né? É outro mito, que é imaginar que só acontece com as meninas. Apesar de serem a maioria, mas não nessa proporção. Não tão discrepante assim. O que eu diria assim, para as famílias é que não adianta, é o tipo de assunto que a gente não tem como fugir. Né? É um assunto real, ele acontece, a gente vê que cada vez mais ele está entrando no ambiente familiar, o acesso da internet por adolescentes e crianças, ele cada dia mais acontece mais cedo, né? A gente vê casos de pessoas, né, de famílias dando o dispositivo para a criança cada vez mais cedo, isso traz um prejuízo, isso acontece de maneira desvigiada. Então, a gente está aqui para trazer ferramentas, para trazer conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento a família tiver, ela pode tomar a decisão, né, que a família, dentro ali daquele ambiente familiar, ela vai ter a decisão de que maneira vai lidar com o assunto e tratar com os seus filhos, né, com as crianças e adolescentes. A gente está para isso, para trazer o conhecimento, para incentivar que eles conheçam o tema, né, que eles possam ter subsídios para decidir de maneira mais eficaz o que é bom e o que não é tão bom para o seu filho. Então, é quase que um apelo realmente, né? Procurem, né, se engajem mais no nosso programa. É um programa que ele fala de assuntos delicados, sensíveis, mas ele traz muito conhecimento, ele abre os olhos, ele mostra às vezes situações que a família não está conseguindo enxergar, e a gente traz ferramentas e conhecimento para isso, né, para ajudar na proteção, porque é o objetivo final, é a proteção dos filhos, né, das famílias. Então, participe, assim. E em caso de suspeita, denuncie. Denuncie. A omissão, o silêncio é a pior atitude que pode ser tomada nessa situação. O prejuízo é muito maior. O prejuízo é muito maior. Ainda com relação, né, aos sinais comportamentais, né, que adolescentes e crianças costumam apresentar, é bastante comum assim, as situações onde ela recusa a estabelecer contato com determinadas pessoas,
né? Há situações onde a criança e adolescente passa a ter um silêncio predominante, né? Por mais que se tente abordar, perguntar que tipo de situação, o que ela está sentindo, ela não consegue verbalizar aquilo, né? Muito por conta do sentimento de culpa, de remorso, né? De achar que aquilo é uma situação que ela causou, quando Sim. na verdade a gente sabe que não é verdade, né? Sabe que não é real essa situação. A culpa sempre é do abusador, né? Existe um fator também interessante, que é algumas situações, alguns abusadores, eles costumam presentear ou recompensar aquela criança com alguma coisa. Então, com um item, com algum presente mesmo, físico, alguma coisa. E às vezes a família não se dá conta, porque a família, não, às vezes é uma família que pode ser de baixa renda, ou até com uma renda melhor, mas não costuma dar esse tipo de item ou presente para essa criança ou adolescente. E aí ela começa a aparecer com essas coisas dentro de casa. Então, poxa, mas meu filho está com tênis novo, eu não comprei, ou então ganhou um item, um celular, seja o que for, e a criança não diz de onde veio aquele, né, da onde veio aquele item, como ela conseguiu, mentir, né, pode também. mentir, pode contar alguma outra história. Então, assim, são fatores que precisam estar sempre no alerta, né, dos pais, né, para que se consiga identificar e tentar entender que dinâmica que levou até aquela situação. Muito importante essa informação, extremamente importante. E, de repente, me ocorreu uma dúvida aqui, se você puder esclarecer, famílias que percebam esse tipo de coisa acontecendo e não querem a exposição, né? Porque tem dúvidas. Sim. Vamos lá. Eles recorrerem a um psicólogo para fazer a criança falar é uma boa iniciativa antes de procurar conselho tutelar. Sim, excelente. Eu acho que é uma opção, Eu acho que é uma opção. A gente sempre gosta de dizer assim, né, que para cada tipo de situação na vida da gente precisa procurar um profissional mais habilitado, né? Então, você tem um problema em casa, um encanamento, você vai procurar um mecânico, um encanador e tal. Então, se eu não sei lidar com uma situação, né, que o pai, a mãe, a família, ali, o núcleo familiar não está sabendo lidar, por que não procurar ajuda do profissional? Né? E o psicólogo, o psiquiatra, são pessoas que têm... A escola, nesse caso, ajudaria, a escola, né? ajudaria, né? A partir das informações disseminadas, né? Agora. O registro pedagógico, o registro de desempenho dessa criança, ver, olha, realmente, a partir do... Porque às vezes pode ser identificado um período específico. Olha, ela vinha muito bem até determinada data, e aí, daqui para frente, aconteceu alguma coisa que mudou o comportamento dela. Pô, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, não, a criança, ela viajou com um parente, né? Foi a partir daquele momento ali que ela começou a apresentar um comportamento, né, diferente do que ela tinha. Então, pode ser que seja identificado. Então, procurar ajuda de profissional, um psicólogo, um médico, própria escola, é sempre... Jamais se calar. Jamais se calar. Tem, né? várias opções que nós estamos dando aqui. Bom, encerrando então esse podcast maravilhoso, com muitas informações importantíssimas para as famílias, para nós educadores, né? Quero agradecer a sua presença, Marcelo, né? Espero que o público que está nos ouvindo tenha gostado também, tenha sido um podcast esclarecedor e, acima de tudo, informativo, né? Agradecer a sua paciência de vir aqui conversar com a gente. É um prazer. Eu costumo sempre dizer assim, eu é que agradeço, né? Porque a gente vê o interesse, né, de escola, de família, interessado no projeto, interessado na proteção das crianças e adolescentes. Para nós é o nosso gol, é a nossa meta. Então, de verdade, agradecer a oportunidade de poder estar falando para o seu público, né, reforçar, né, que a Polícia Federal, aqui, não só aqui em Cruzeiro, no Brasil inteiro, a gente tem profissionais habilitados para ministrar essas palestras, né, mas falando especificamente aqui da nossa região, a gente está preparado para ministrar as palestras, as apresentações. É bem fácil, é bem simples, né? Inclusive a gente já tem agora o nosso e-mail institucional, né? Que é o guardiõesdainfância.czo.sp@pf.gov.br. Então,
faz contato com a gente pelo e-mail, né? A gente manda o material apresentando o programa, né? Dizendo como é que funciona, como é que é a dinâmica, e aí depois a gente acerta uma data e faz a apresentação. Tem um material escrito, tem um material gostei escrito. Bastante, que tem conteúdo todo escrito com atividades das crianças, bastante interessante. Marcelo, então, muito obrigado pelo carinho com as pessoas que estão ouvindo. E se você é pai de aluno aqui da escola, né, que está nos ouvindo, venha participar da palestra que você vai fazer em breve. A gente vai divulgar logo depois das férias. Não deixe de vir, vai ter bastante informação, mais além ainda do que a gente falou aqui hoje, né? Isso aí. Então, muito obrigada. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Até o próximo Pode Saber com Elaine Lisei. Até mais.